E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista, esse é o Costelinha no Sobrecapa, nosso podcast de toda segunda-feira, em vídeo no YouTube ou em áudio nas melhores plataformas de streaming como Deezer, Spotify, Castbox e iTunes. Antes da gente começar o papo de hoje, a gente convida vocês a conhecer ultimatodobacon.com, nosso site com reviews, matérias, guias e todo o conteúdo que um bom nerd gosta a respeito de quadrinhos, livros, séries e muito mais. Tem também mais um recadinho. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. E vamos lá, para conversar com o nosso convidado de hoje, eu vou chamar aqui o senhor Negro Geek, Daniel Miranda, para brilhantar o nosso podcast de hoje. Salve, Dani, como é que você tá, cara? Seja bem-vindo. Fala, Alexandre, tudo bom, cara? Olha, hoje vai ser difícil para mim, porque, cara, eu tava muito ansioso para ter esse papo, e vai ficar mais difícil ainda porque eu nunca vou saber como chamar o Alexandre, né? Não sei se vai ser o Alexandre Batista ou o nosso convidado de hoje, o queridíssimo Alexandre Cavalo Dias. Seja bem-vindo, Alexandre Cavalo Dias. Não, pode ser. Deixa o Alexandre de Ale e eu fico o cavalo mesmo, que é como me chamam aqui normalmente. Fica tranquilo, Daniel. Pô, prazerzão meu estar aqui conversando com vocês. Legal pra caramba. Cavalo, seja mais uma vez bem-vindo. A última vez que eu te vi, obviamente você não vai lembrar, foi em Curitiba, aí em 2000, na Oktoberfest Curitiba, que rolou ali no estádio do... Nossa, lembro. Um pouquinho antes da pandemia. Então, a gente foi ali conferir o Velhas Virgens, então já queria aqui dar uma de tiete e falar, pô, curto demais o som, vocês estavam com uma empreitada ali de cervejeira junto com o som da banda. A gente estava em trio, inclusive, né? A gente não estava com a banda toda, eu lembro sim. Foi bacana demais. E eu queria já começar com a primeira pergunta, Cavalo, perguntando disso. Fala um pouco para quem não conhece dessa tua trajetória, da banda para os quadrinhos e o lance da cerveja, você está envolvido de alguma forma? Queria que você falasse dessa trajetória até começar realmente a transformar a Gabaju Records e Comics numa editora, né, e mexer com quadrinhos junto, com música e tudo mais. A minha vivência com quadrinhos, ela corre paralela com a música, né? Lá no começo dos anos 90, eu comecei a banda em 86, na verdade, mas nós começamos mesmo a tocar mais profissionalmente a partir de 90. E 90, 91 eu estava me formando e para pagar a facu, eu arrumei um trampo de escrever uns roteiros para quadrinho erótico. Tinha muito trabalho, cara. Eu ganhava uma grana boa com quadrinho naquela época e ajudou a pagar os 2 últimos anos de faculdade para mim. Ajudou muito. Minha mãe nem sabia de onde vinha tanto dinheiro, sabia? Eu também não podia falar, né? Eu já tocava com a banda, mas não me dava, não tinha rendimento nenhum ali, né? Foi um jeito de eu conseguir tocar na noite e ao mesmo tempo ter um trabalho, né? Porque é muito, muito difícil você tocar e trabalhar no outro dia, né? Tem os ensaios, ter todo o lance musical e ter um trabalho fixo, né? Pouca gente consegue resolver isso. O pessoal do samba, muitos deles são policiais, né? Que aí o tipo de escala favorece você de vez em quando aí tocar com os amigos, né? O Oswaldinho da Cuí, que era polícia, o nosso percussionista do Carnavelhas era major, né? Agora tá aposentado. Então, cara, tem todo esse lance de escrever. Eu comecei a escrever para um monte de revista. Isso acaba com a chegada dos videocassetes, né? Lembra aquelas revistas com videocassete pornô? Aí acaba o quadrinho. Mas nesse inteirinho eu fui chamado para fazer umas coisas com a Disney Brasil, com o Zé Carioca, os patos, né? Todos os patos, Donald, Margarida, Peninha, Biquinho. Eu escrevi a Margarida quase inteira e Ortigão metade da revista. E putz, pagavam bem pra caramba, né? Lá era um preço de página, o mesmo preço que pagava para os americanos. Então era muito bom o trampo, pena que durou pouco. Então foi ao mesmo tempo. Quando eu acabei montando uma empresa de história em quadrinho, que era uma empresa que fazia quadrinho para empresa, né? Então a gente pegava aquelas coisas ISO 9000, ISO 14000 e transformava aquilo em quadrinho e vendia para as empresas. Então eu tive uma editora antes da Gabaju, né?
Bom, foi isso. E aí a Gabaju nasceu porque a gente estava aí já nos anos 90, já em 99, a gente estava lançando o terceiro disco e nenhuma gravadora queria a gente, nenhuma, nem as independentes, ninguém queria lançar o disco. Aí eu falei, quer saber, meu, ou eu paro com a banda ou eu monto um outro negócio. Foi aí que eu montei a gravadora, que primeiro uma gravadora, né? Ela nasceu com o intuito de ser gravadora e editora, mas o meu sócio, que era o Gabaju, né, que é o Gabriel Basso Júnior, que era um jornalista, era um jornalista da Folha, do Folhetim, depois foi para o Estado, e era um jornalista de quadrinho de música pop, de toda a cultura pop, de cinema pop, essas coisas todas. Ele ia fazer comigo e ele ia ser a parte de quadrinho. Como ele morreu nesse meio tempo, ele morreu muito novo, morreu com 25 anos, me abalou um pouco, que eu só fiquei na música um tempo. Eu levei uns 5, 6 anos para poder voltar a fazer quadrinhos. Bom, essa é uma resumão aí da história. Antes de passar a bola para o Daniel, eu só queria fazer um comentário, que é uma coisa muito louca que eu comecei a ler muito criança, e algumas coisas explodem a cabeça da gente, né? Eu lembro que uma das primeiras explosões de cabeça que eu tive foi descobrir que toda a linha Disney era escrita, a grande maioria dos argumentos, roteiros e os desenhos eram feitos aqui, né? No Brasil, e aí Brasil e Itália. Mudou a minha vida, né? Porque eu adorava o Super Pato, que muitas das aventuras vinham da Itália, né? Do Super Pato, e eu amava o Tigão. Então, assim, putz. O Tigão era inteiro Brasil, inteiro Brasil. Inclusive um salve para minha mãe, que é outra apaixonada por o Tigão, que muito provavelmente foi você que escreveu ali. Então, muitas histórias escrevi do Tigão. Era divertidíssimo, né? Era divertidíssimo. Bom demais. Bom demais. Dani, tá contigo, cara. Olha, engraçado, né? Porque quando eu descobri a Gabaju e os quadrinhos dela, foi por meio do Província Negra, né, do Crisolo e do Khaled, que a gente já trocou uma ideia aqui. Uhum. E aí eu descobri os outros quadrinhos, né? Até separei aqui, Hoje é Dia de Feijoada, é um seu, né? Que esse não. Uhum. Se eu não me engano, ele não foi pela Gabaju ou saiu pela Gabaju esse? Então, sai pela Gabaju, mas tinha um outro nome, porque a gente na verdade, eram 4, 5 artistas que se juntaram para fazer um projeto que eu acabei vendendo, né? Porque esse é um projeto vendido. Chamava Paixão Nacional. Aí eram 3, né? Era o Hoje é Dia de Feijoada. Futebol, carnaval e feijoada, né? Lembrança de Chuteira, História de Carnaval e Hoje é Dia de Feijoada. Que na época, eu lembro, porque essa é uma história importante até para a galera pensar sobre isso. Na época, eu vinha tentando um monte de coisa para tentar patrocínio e não conseguia. Aí eu me juntei com um contador, com uma contadora. A minha contadora, eu falei, olha, eu tenho um projeto assim, você tem as empresas na mão, vamos bater de porta em porta, vamos achar? E foi ela que me abriu algumas portas para esse projeto. Esse projeto foi bem patrocinado, cara. Os livros são de capa dura, né? Sim. O colorido é super bonito, o papel é especial. Então a gente tinha todo um trabalho gráfico aí, um trabalho de editoração muito, muito, muito interessante. E foram algumas empresas que disponibilizaram isso para a gente, que conseguiram bancar esse projeto. Então é um conselho que eu dou. A gente tenta muito se associar a editora, essas coisas, mas às vezes você pode pensar meio fora. E se você se associar a quem conhece o caminho do dinheiro, pode ser um caminho aí principalmente para quadrinhos. A música é bem mais fácil, né, cara? A música é o meu mercado já muito mais consolidado, com muito mais dinheiro. Mas quadrinho é isso. Aí ele saiu por esse grupo de autores, mas saíram todos pela Gabaju, né? A Gabaju é a empresa guarda-chuva em cima disso tudo, né? Ah, legal. O grupo é o UOL Livros, UOL, né? Que era o Weberson, eu, né, Alexandre, e o Vander. E depois entrou o Daniel. Que massa. O Daniel, né? O Daniel. Que é o ilustrador. Ele ilustrou só essa? Eu não consegui ler. Ele ilustra essa, o Vander ilustra a primeira, que o Weberson põe cor, e o Weberson faz o carnaval. Ah, cara. Pô, e é super original a ideia, assim, né? De você transformar essas temáticas em quadrinho do jeito que foi. Eu lembro que. Eu vou contar aqui a historinha desse quadrinho. Quando eu fui escrever a resenha, né? Na época eu ainda não saía a minha cara nas fotos e tudo mais. Eu falei,
falei aqui em casa assim, gente, a gente já tava no meio da pandemia, eu falei, preciso comer uma feijoada para fazer uma foto com esse quadrinho. E foi uma festa aqui em casa, né, lá em casa, na casa da minha mãe, na verdade, a gente foi para lá e fizemos uma feijoada. Foi uma festa assim mesmo, foi uma experiência que migrou dos quadrinhos para fora, assim, e virou uma experiência familiar. E minha mãe ficou encantada também com esse quadrinho aqui, cara, porque ela não, diferente de mim, talvez da mãe do Alexandre, que lia os quadrinhos da Disney, né? Minha mãe não teve esse contato com os quadrinhos e tudo mais. E ela pegou esse quadrinho, foi um dos primeiros quadrinhos nacionais que ela viu. E ela ficou apaixonada, né, cara? Ela falou, nossa, mas que diferente. Pra mim, quadrinho era só coisa de criança, não era, enfim. Foi uma baita experiência pra gente aqui e fiquei muito curioso mesmo com essa publicação. Dani, isso que você está falando é importante, porque a ideia era justamente tentar furar essa bolha. Eu trabalhei muito. Isso é maravilhoso, cara. Vocês fizeram com sucesso. Então, a gente trabalha muito tempo com quadrinho e a gente fica falando, pregando no deserto, né? Ou pregando para convertido, né, cara? Só gente que já conhece. E você não consegue sair. E por quê? Até porque a temática ficava patinando. O primeiro quadrinho dessa, a gente começou em 2010, essa série de três. E, pô, tinha um monte de quadrinho que não era de super-herói ou com as temáticas normais, mas não chegava pro grande público, né? Eu não entendia direito. E eu falei, cara, vamos tentar fazer uma coisa que possa, como uma senhora como a sua mãe, ler, né, e curtir, né? Era essa a ideia mesmo. Porra, maravilha, cara, maravilha. Foi uma experiência muito da hora. E o outro quadrinho também que eu li seu aqui foi também com o Daniel, né? Que é o Três Crânios. Que aí já é uma história sobrenatural, um conto, assim, meio caça-fantasmas, se eu posso dizer assim, né? Conta pra gente um pouquinho desse quadrinho, cara. Como é que foi o trabalho dele? Veio antes, veio depois? O que inspirou? Como é que foi essa história? Cara, eu tive essa ideia na barbearia. Pô, eu moro no Bexiga, né? Eu moro na 13 de Maio. E, pô, tem uma barbearia do lado aqui, que era meio meu escritório na época, né? Que era uma barbearia e bar. Eu estaria, se não tivesse a pandemia, eu estaria fazendo essa entrevista lá, não aqui. E eu, pô, ficava lá, eu passava a tarde lá eu era muito amigo do dono, sou muito amigo do dono ainda, né? Aliás, eles estão concorrendo como o melhor bar aí de novo melhor bar ou melhor barbearia? Melhor bar. Melhor bar. Não é mais barbearia. Agora é um bar temático de barbearia. Um bar temático, meio que isso. Tem tatuagem, essas coisas lá. E eu entrei, fazendo a barba lá, e falei, cara, por que esses caras aqui não viram super-heróis, né? Esses caras têm navalha na mão, tem a maquininha, né? Tudo parece arma ali dentro, né? Eu falei, olha, vou escrever sobre isso. E era para ser uma série de TV. Uma pena que ainda está em negociação, né? Mas não sei se vai acabar virando. E ela foi pensada como série de TV, depois eu transformei em quadrinho, um dos capítulos, né? E, puta, isso mudou pra caramba. E eu agora eu quero fazer, eu vou escrever todos os capítulos, mas vou escrever na forma de novela mesmo, né? De um pequeno romance, né? Vou escrever todos os capítulos. São 12 capítulos, né? Que já tá pensado, e eu vou fazer, eu quero fazer em alguma coisa tipo o Wattpad, sabe, para fazer de gratuito. Pode crer. Eu vou tentar escrever aí, vamos ver se eu vou ter tempo para isso também. É um projeto longão, assim, que eu tenho uma vontade de fazer, porque eu tenho muito carinho por esses personagens aí, eu gosto muito deles. São dois barbeiros e uma tatuadora, né, que à noite saem atrás de fantasmas dentro da cidade de São Paulo. E eu uso alguns fantasmas clássicos aqui, né? Algumas histórias de fantasma que existiram, quer dizer, não sei se o fantasma existiu, mas a história existe. A história existe. Desse primeiro volume, do Castelinho da do Rua Castelinho, né? Do Roleflex, né? Existiu, essa história é conhecida, né? A Roleflex foi uma coisa que entrou, que eu acabei pondo para justificar como ele aparece. Mas o Castelinho existe até hoje. Hoje ele é um centro de acolhimento e também de costureira, sabe? Tem um lance lá hoje, mas ele antes disso foi
a primeira família a morar, né? Foi uma tragédia horrorosa, né? Os dois irmãos se mataram e a mãe no meio morreu também, levou tiro também. E alguns falam que é um fantasma que tem lá, tá? Mas eu já fui visitar algumas vezes e não vi nenhum fantasma, não, cara. Ô, Cavalo, eu quero voltar na trilogia ali de brasilidades, ali, da feijoada, carnaval e lembranças de chuteiras. Para perguntar, você comentou que o projeto veio nesse teu intuito de buscar outra bolha, né? E acho muito legal a gente falar um pouquinho mais disso, porque de fato o que a gente sente, principalmente do público leitor de base, digamos assim, a molecadinha mais nova, é que eles caem ali no Maurício de Souza quando são crianças, nas HQs da Disney, e aí passam para um super-herói, e dali às vezes eles param de ler quadrinho, e quando dão sorte voltam a ler quadrinho depois de mais velho, tirando a meia dúzia de inveterados ali que vão, né, continuam nos quadrinhos pro resto da vida desde pequeno. E eu acho que é muito legal esse intuito de furar a bolha, através de... Eu acho que o futebol ele acaba tendo um pouco, né, desse poder, porque o cara ele gosta de futebol e ele vai pro quadrinho porque, ele vai atrás de futebol de qualquer coisa. O Feijoada, como o Daniel falou, poxa, a mãe dele olhou e falou, pô, me interessei, um quadrinho que fala de feijoada. Eu vejo a minha esposa foi ler aquele mangá, o Gourmet Solitário, que fala justamente disso, né, de gastronomia, ela é apaixonada por gastronomia e tal. Ela é leitora de quadrinhos, ela não é especificamente público que está indo procurar alguma coisa fora. Mas, enfim, por que eu estou falando tudo isso? Queria saber como é que você reuniu o time de artistas, se foi uma coisa orgânica, ou se você foi atrás do Vander, porque Vander Antunes é um cara de uma qualidade incrível, publica na Espanha, publica nos Estados Unidos. A gente está conversando com ele para tentar trazer alguma coisa para a nossa editora do Vander Antunes, porque a gente acha a qualidade dele incrível. Enfim, você montou um baita de um time para cada uma das HQs. E aí eu queria saber como é que você pensou nos caras, ou eles já tinham alguma coisa pronta, como é que foi montar esse projeto? Na verdade, o Eberson me procurou querendo desenhar, fazer capas para a banda, para as Velhas Virgens, né? Aliás, ele fez algumas capas maravilhosas pra gente, uma delas é do Ninguém Beija Como as Lésbicas, que eu tenho um pôster em casa gigante, que eu acho uma capa, nossa, de uma plasticidade inacreditável. Ele trabalha junto com a minha esposa, que é designer, eles trabalham meio junto nisso, criando toda essa de 2007, 2008 para cá, eles que criam toda essa nossa parte visual. E aí eu ia, o Emerson morava em Mogi, né, a gente está em Portugal, ele morava em Mogi, e ele tinha um escritório com o Vander, eles dois trabalhavam mesas ali próximas, né, dentro do mesmo, eles alugavam juntos. E putz, eu indo visitar o Eberson, acabei conhecendo o Vander, e a gente começou a conversar sobre esse tipo de coisa. Falei, poxa, o Eberson queria muito fazer uma história em quadrinho, e o Vander queria começar a desenhar. O Vander não desenhava, o Vander só escrevia. Aí começamos a conversar e pintou essa ideia, pintou a ideia da trilogia e acabou pintando a grana também, logo depois. A gente começou a pensar nisso na Copa de 2010, e era para sair um pouco antes da Copa de 2014. Aí deu uma sorte de dar uma atrasada e sair depois da Copa, né? Porque sair antes da Copa. Deu uma adiantada e saiu antes da Copa. Porque se tivesse saído depois ia ser horrível, né, cara? Teve o lance do 7-1 e tal. Bom, aí conversando lá com eles o Vander começou a desenhar e ele de repente me entregou 10 páginas prontas. Assim, tá aqui, vamos fazer? Aí o Eberson olhou para aquilo e falou, tá legal, eu faço a cor, então aí você faz aí começou a loucura de fazer as três, vamos fazer as três, e começamos a fazer, o Eberson fez a segunda, aí na terceira, que a gente cansou, assim, deu uma cansadinha, e eu chamei, por conta até dos 3 crânios, eu chamei o Daniel. Pô, Daniel, já que você fez aquele comigo que não tinha grana, aqui tem um com grana, vamos fazer juntos. Aí montamos a equipe. Eu acho que hoje, 12 anos depois, eu faria diferente, eu não sei. O futebol é ótimo, mas me cansou um pouco, sabe? Eu tenho uma paixão enorme pela seleção brasileira, assim, chorei demais em 82, acompanho a seleção desde 78, que eu sei escalação, e de uns anos para cá eu tenho muitas desilusões a respeito disso, sabe? Então eu não sei se eu faria de novo. Agora, quanto à feijoada e o carnaval,
Carnaval é uma coisa que eu amo, pô. As velhas têm o Carnavélias, né? A gente tem bloco de carnaval. E feijoada é minha comida predileta, então não tem erro, cara. É isso aí. E o que entraria no lugar do futebol aí nessa brincadeira? Então, eu não sei, cara, talvez capoeira, sabia? Eu pensei Olha muito aí. em fazer, eu pensei muito numa trilogia que fosse capoeira, açaí, né? A comida seria açaí, né? Capoeira o esporte, e a festa popular, alguma coisa tipo o boi bumbá, alguma coisa bem lá do norte mesmo, sabe? Mas aí eu mesmo cansei de. Poxa, porque eu cuidava de tudo, né? Eu não só fazia o roteiro, como eu corria atrás de fazer toda a pesquisa, corria atrás da grana, que é, nossa, complicado, você tem que visitar os clientes, você tem que falar, tem que mostrar. Não é uma tarefa muito fácil. E mesmo, porque você sabe que não vai vender também, né? Você vai fazer aqueles 1.500 exemplares, é aquilo que vai, não é mais que isso, a não ser que você arrebente, faça sei lá, você consiga uma projeção que não é o normal, cara. O normal é isso, é 1.000. 1.000 já é um best-seller, já, na minha opinião. 1.000 quadrinhos vendidos já é uma loucura. Que é o caso do Gama, né? O Gama, eu sou só o editor. E o Gama vendeu 1.000 e pouquinho em um mês. E aí começou a pandemia. A gente estava com, sei lá, mais de 20 lançamentos programados para o mundo. Fizemos mais 2.000 HQs e o mundo parou, né? Bora falar disso, então. Vamos entrar, então, no Província Negra, Dani? Conta pra gente, Ale, como que o projeto chegou pra vocês? Vocês procuraram o Cris e o Khaled, eles que procuraram vocês, a ideia nasceu em conjunto, como que surgiu a ideia? Porque foi um resgate, né? Vocês pegaram o Luiz Gama e não criaram uma história biográfica dele, não era uma HQ que contava a vida dele. Vocês criaram uma narrativa original utilizando um personagem de conhecimento popular, né? Infelizmente não tão popular assim, mas confesso que ajuda bastante assim um material tipo esse. Como que surgiu esse projeto? De onde que ele veio? O Khaled trabalhou para mim na empresa, né? Na minha primeira empresa lá, que ele fazia todos os roteiros de qualidade. Eu cuidava mais da administração da empresa, eu não metia tanta mão na massa. Aí depois ele foi pro Seninha. Pô, escrevi Seninha também, né? Então a gente fez uma ponte para ele ir para o Seninha, que ele estava afim de uma mudança na vida. Ele foi para lá e está lá até hoje, mais de, sei lá, 15 anos no Seninha. E o Khaled me veio com essa história do Gama. Falou, pô, tem esse personagem, só 6 ou 7 anos atrás. Tem esse personagem aqui, esse personagem é maravilhoso, isso aqui. Eu não conhecia o Gama também, vou confessar. Comecei a. Pô, ele me mostrou, eu falei, tá, vou dar uma olhada, vou ver qual é que é. Aí li uma biografia. Depois eu fiquei conhecendo o autor, uma biografia sensacional, pequenininha, mas bem escrita. Fui ler os livros do Gama, né, que o Gama escreveu poemas, ele tem dois livros de poesia. Fui conhecer mais da história dele, falei, cara, esse personagem é maravilhoso, tem que fazer. E o Khaled fez, mas chegou um momento que ele estava, por conta de não conseguir uma editora, não conseguir nada assim que fosse financiar o projeto, ele desanimou. E ele estava com muito trampo, muito trabalho, muita coisa, muita loucura na vida dele. E aí pintou um fomento em São Paulo. Eu falei para ele, cara, escreve o Gama. Não sei o que. Não, escreve, vamos escrever o Gama, vamos fazer. Ele escreveu meio por escrever, falou, não vou ganhar nunca. Aí acabou que nós dois fomos contemplados. Eu fui contemplado em literatura e ele pelo Gama. E aí eu falei para ele, cara, tá aí, vamos soltar, vamos fazer, vamos não sei o que. Ele falou, não, cara, tem que ser pela Gabaju. Eu falei, não, cara, vamos procurar uma editora grande, isso merece uma editora. Não, vamos fazer pela Gabaju, que você faz para mim, você que me empurrou para fazer, então você. Aí me jogou meio que essa bomba na mão, mas é uma bomba legal pra caramba, eu adorei fazer. Aí eles tinham um prazo, né? Então ele e o Zulo trabalhou com ele muito tempo no Recreio. Eles fizeram muito Recreio, né? Fizeram muitos anos. Aí eles fizeram, me deram meio carta branca para fazer do jeito que eu achava que devia ser. Como eu sou, minha editora sou eu sozinho, né, cara? Assim, não tem muitos livros, tal. Eu lanço só coisas que eu quero muito, ou minhas coisas que eu acho que tem que sair, beleza, eu vou fazer, vou levando a vida. Meu negócio é música, meu negócio principal hoje, né? Aí eu peguei,
E falei, cara, então vamos fazer o seguinte, vamos divulgar isso diretamente para quem interessa, cara. Não vamos perder tempo, não vamos ir atrás de... Vamos divulgar para os grupos minoritários, para a comunidade negra, para a galera. Falamos com o Silvio Luiz, o Luau, né, o Silvio do Instituto Luiz Gama. Né? Falamos conversei com todo mundo, e assim, não foram muito, mas foram umas 50 pessoas em que eu mandei a revista, e eles espalharam. Então eu falei, cara, tá certo, é assim mesmo que a gente devia fazer. Então o movimento negro nos abraçou, que era um medo enorme que eu tinha. A gente conversava muito durante os roteiros, que eu falei, cara, você não pode... A gente pensava muito isso, o Calé também sabia. Você não pode se colocar no lugar de um preto, cara. Você não é, você é árabe, eu sou branco. O Zula é branco. A gente tem que mostrar de um outro ponto de vista. Não dá. A gente não, esse lugar de fala não é nosso, os caras vão bater na gente. E aí o Khaled conseguiu, justamente o que você falou. Ele montou uma história, uma narrativa anti-escravista, obviamente, né? Mas ele montou a narrativa de um outro, vendo o Gama de um outro ângulo. Não queria falar sobre a vida do Gama, a gente queria abrir uma discussão sobre a figura do Gama, porque a gente achou que o Gama poderia ser um personagem em construção, um herói em construção no Brasil. E o que acabou sendo, acabou saindo filme deles, acabou movimentando, a gente ajudou um pouquinho nisso. Mas já era um nome que ele já vinha em construção, e era a nossa intenção ajudar a construção desse herói, que, putz, que talvez não, é o maior abolicionista do Brasil, sabe? É o cara que comprou a bronca mesmo, comprou a briga de uma maneira que nenhum outro cidadão brasileiro comprou. Então, ele merecia muito mais que isso. A gente quer fazer a trilogia, né, que são as a gente quer contar pedaços da vida dele. O segundo capítulo é sobre a mãe, aí o terceiro vai fechar com a morte do escravista lá, do escravocrata, que é uma mistura de todos os escravocratas que a gente conhece. Poxa, nós fomos na caminhada do Gama esses dias, fomos no túmulo dele lá, tá na Consolação, e é engraçado, porque o túmulo dele tá do lado de um escravocrata conhecidíssimo, e do lado da Marquesa de Santos, tá ali perto, sabe, na mesma quadra. Então você fala, olha a grandiosidade do cara, né, onde ele tá, tal. Então foi isso. Eu trabalho com poucas coisas fora que eu não tenho escrito nada, e esse é um projeto meio que do coração mesmo, cara. Eu gosto muito. A gente está planejando pegar esse livro e levar para as periferias, e tem um projeto que é o Seu Herói Comunitário, que é mostrar pra galera, olha, gente, olha do lado, deve ter um herói aí, deve ter um cara que seja o herói de vocês, vamos transformar ele em personagem, vamos escrever histórias sobre isso, vamos criar uma empatia com o lugar que você mora, com o lugar que você vive, e tentar melhorar isso. A gente tá com essa ideia já faz uns 2 anos, estamos tentando pra caramba tempo putz, é uma luta, né, cara? Depois da pandemia, tudo é uma doideira fazer, né? Parece que aumenta mais os desafios. Mas, cara, isso que você falou do Província é uma coisa que a gente discutiu bastante, principalmente com o Cris, né? Quem eu tive mais contato, mas com o Khaled também um pouco. Essa questão do posicionamento. Pô, são 2 caras não negros escrevendo sobre uma das maiores personalidades negras da história do país, né? E eu achei curioso, você comentou que antes do Khaled vir comentar contigo sobre o Luiz Gama, você não tinha tanto conhecimento sobre ele, mas, cara, isso é muito comum e natural. Eu mesmo, que sou uma pessoa preta, não conhecia muito o Luiz Gama antes de ler. Assim, conhecia, sabia que existia um Luiz Gama, que foi alguma coisa, mas conhecer a história dele, cara, sinceramente, eu também fui pesquisar mais sobre, e aí conhecer melhor o trabalho da Fundação
com Luiz Gama e tudo mais, sinceramente, depois do Província, cara. Foi né, uma descoberta até pra mim, que sou uma pessoa preta, né? A gente então, conhece Borba Gato, a gente conhece... Exatamente. Né, mas por conta disso, cara, a nossa educação, ela foi forjada para isso. Quem aboliu a escravatura? Foi Princesa Isabel, não teve nada de Luiz Gama na história direito, né? Então, eu achei muito bacana, cara, e eu falo muito isso com o Alexandre, com o Lucas também da UB, que pessoas brancas têm um papel muito importante nessa questão, porque muitas vezes vocês são ouvidos por um público que não vai ouvir a gente que é preto, sabe? Então, é importante esse posicionamento, sim, cara, de pessoas brancas e pessoas não pretas, de uma forma geral. Foi exatamente o que o pessoal do Movimento Negro me falou. É isso, cara. A gente fazendo lançamento fizemos um lançamento na biblioteca aqui na Mário de Andrade, uma puta biblioteca linda e tal. E começou a chegar gente, cara, e de repente tinha 300 pessoas dentro do salão. Olha isso, sabe? Cara. E eu falei, cara, esses caras vão matar a gente, nós somos brancos, cara, olha só isso, olha. Você via a galera, os líderes do movimento negro ali, falei, cara, que sensacional. E eles nos abraçaram, eles falaram, cara, precisamos de mais gente como vocês para poder disseminar isso e mudar um pouco essa história. Porque o que a gente aprende, poxa, eu tenho 53, né? O que eu aprendi na escola, cara, é muito diferente da realidade que eu vejo. E eu comecei a entender isso, cara, a partir de 2005, 2006, cara. Eu já era bem mais velho, eu já devia ter aprendido isso antes. Eu falo muito isso com o pessoal da banda por conta do feminismo, né? A gente tem um problema muito sério de machismo na banda até 2002, 2003, que a gente rompe com isso e tenta melhorar, mas mesmo assim isso cola de uma maneira que é difícil. Você se desconstrói a partir do momento que você conhece alguma coisa. A gente não sabia o que era feminismo. Eu fui descobrir que o feminismo não é a antítese do machismo, né? O machismo quer derrubar as mulheres, o feminismo quer igualdade. Quando eu descobri isso, cara, minha vida mudou completamente. Poxa, você é um alienado. Não, eu não, cara. O mundo é assim, cara. As pessoas são assim. Eu tive que pesquisar, eu tive que ir atrás, porque ninguém veio me cutucar e falar, pô, meu, sabe? É a mesma coisa com o Gama. Sabe, teve que vir alguma coisa cair na minha cabeça para eu poder entender a importância. Vi muitas palestras de Salete, né? Tem um milhão de personalidades que a gente nunca tinha ouvido falar, cara, que agora eu acredito que elas comecem a ter outro tipo de visibilidade. E uma coisa que eu acho interessante da HQ, que eu queria falar um pouco disso, o Will, por exemplo, faz aquele 1000 Léguas Transamazônicas, que ele pega personalidades, né? Ele pega o Júlio Verne, vem para o Brasil, e aí, se eu não me engano, não é o Basílio da Gama, pô, agora me fugiu quem é a personalidade brasileira, não, Barão de Mauá, olha eu aqui falando besteira. Tem vídeo aqui no canal falando dessa HQ. Porque quando a gente olha para os quadrinhos fora do Brasil, ou até filme, série, você tá vendo ali personalidades, né? O Tesla apareceu, o David Bowie interpretou o Tesla num filme que tem o Hugh Jackman lá e tudo mais. É comum a gente pegar personalidades mundiais, da história mundial, sendo transformadas em personagens, né? O Van Gogh aparece num episódio de Doctor Who e tudo mais. Mas no Brasil parece que a gente tem medo dos nossos heróis e a gente tem um certo preconceito ou um certo pudor demasiado em falar, mas é uma HQ do Luiz Gama, mas não é uma HQ biográfica. É uma HQ do Barão de Mauá, mas não é biográfica. O Will fez um personagem. E a mim, me parece que muito mais do que a gente tratar de um assunto que não foi real, a gente aproxima, na verdade, aquele personagem do público. Então, eu acho, sinceramente, que faz falta esse tipo de abordagem. Mas eu queria saber a sua opinião, né? Porque a minha opinião não importa muito. Eu quero saber o que você acha desse tipo de esforço em transformar personalidades reais em personagens e se aproximar dos nossos heróis, de fato. Olha, Lê, de uns anos que eu falo, poxa, para quem já tem mais de 50, uns anos pode ser 20, né? É mais ou menos isso. Do começo desse século para cá, tem muita HQ brasileira que assume isso, né? Que eles pegam os personagens e putz, na minha estante ali tem um monte, eu tô até olhando para elas agora.
Tem um monte, mas é aquilo. Uma coisa é quando você tem uma HQ que é conhecida internacionalmente. Por quê? Porque foi feita em inglês, é mais fácil, ela tem uma grande editora por trás que tem representante no mundo inteiro, que vai sair. A gente acaba conhecendo mais isso, mas no Brasil, especialmente dos 10 anos para cá, especialmente com os PROACs, né, que são importantes para caramba para isso, e esses fomentos todos de cultura, tem saído muita história com esse tipo de um herói. Pô, porque no nosso caso a gente transforma o nosso personagem num herói. Ele não é exatamente daquele jeito, né? Mas a gente fez questão de fazer ele fortão, grande. Tiramos as armas, né? Que a gente não queria que fosse aquela coisa do que é sempre o negro zumbi, né? Que ele sempre ele pega em arma, ele é forte, ele não é. A gente queria que ele vencesse pela inteligência, pela conversa, pela diplomacia, que era o que o Gama, apesar de andar armado, porque ele andava armado para se proteger, é o que o Gama era, né? E a gente coloca do lado dele o Raul Pompeia, né? Que é o assistente dele, é um personagem que era o Raul Pompeia, né? Que acaba escrevendo a ode à morte do Gama, que é uma. Acho que são as páginas belíssimas de como ele morreu, que o caixão passava nas mãos das pessoas até o cemitério, né? Não passou na mesma mão 2 vezes, tal. É um monte de eu acho que foi essa ode que acabou fazendo o Khaled escrever a história, que falou, o Khaled ficou tão impressionado com a descrição do enterro do Gama, que foi onde ele resolveu fazer o projeto. Então eu acho que é importante, cara, importante pra caramba, importante você revelar determinadas coisas e trazer à tona personagens que a gente, pô, eu mesmo não conhecia Gama, não conhecia, e a partir de Gama eu fui conhecer quem? Eu conheci Djamila Ribeiro, o Luiz Almeida também é meu conhecido, assim, ele era muito amigo do baixista da banda, eles estudaram juntos, né? E ele foi em show, a gente conversou várias vezes, mas, daí para eu saber quem ele era, talvez uma maior autoridade em negritude hoje no racismo estrutural seja o Silvio, eu não sabia, cara. Ele estava aqui do meu lado o tempo inteiro, sabe? Eu não sabia quem é. Então a gente começa a ter contato com essas pessoas que você não teria normalmente, né? Você não teria por que ter, né? Assim, não fazia parte do nosso mundo. Hoje faz, eu tento colocar isso para a galera. Falar, gente, vai pesquisar, vai ler a Djamila, vai ler o Silvio, vai ler um pouquinho para vocês entenderem o que está acontecendo. Porque muito amigo meu fala, mas o racismo aqui no Brasil não é como nos Estados Unidos, não é tão terrível. Cara, os caras que estão estudando isso dizem que é pior, então não fiquem nesse achômetro. É uma coisa que a gente tem que combater mesmo, cara. Não existe aquele o em cima do muro quando se trata de racismo. Não. É bem isso aí mesmo. Cavalo, quero mudar um pouco o assunto, falar um pouco de pandemia, e aí da Gabaju Records como empresa, mesmo como editora, a respeito de catálogo e de como a pandemia afetou os planos da editora. Se você estava com algum plano, você falou que quando saiu Província Negra já estava com algumas outras publicações aí em vista e tudo mais. Queria que você falasse um pouco de como isso mudou, porque estamos sem nenhum evento físico, isso muda pra caramba a abordagem de venda e tudo mais. Sei que não é o foco principal, né, seu de atividade, é a música e não a parte de publicações, mas queria que você falasse um pouco de catálogo, o que vem por aí, se você está esperando passar a pandemia, falar um pouco desse lance aí do que aconteceu no fim do mundo de 2020. A gente estava com lançamento, cara, em Brasília, na Bahia, no Rio, na URFJ, no Rio, em Campinas, a gente tinha, sei lá, uns 10 eventos. E por mais que as editoras e o mercado tem dito, né? Pô, aumentou o número de leitores, o número de venda de livros em 30%. Eu entendo, mas eu entendo também que quando você faz um livro como o Gama, que a gente teve desde o começo, como por princípio, vender ele muito barato, a gente como a gente tinha a verba estadual,
a verba municipal, né, do fomento. Como a gente tinha isso, a gente falou, então vamos vender muito barato o livro para disseminar mesmo a ideia. O único lucro da gente mesmo, lucro mais sério, era no presencial. Era quando você vendia direto para o público, quando você não tinha uma distribuidora no meio, quando você não tinha uma livraria no meio, que, sabe, porque aí senão pagava os custos, e olha lá. Foi uma tática na época que parecia que estava dando certo, porque a gente fez isso e a gente vendeu de mão em mão mais de 1.000 livros. Só que aí veio a pandemia. E com a pandemia acabaram todos os nossos eventos. A gente meio que botou um pé atrás. Para mim, não só os eventos de livro, mas os shows foram cancelados. Eu fiz um último show no Carnaval de 2020 e eu fui fazer show de novo a semana passada. 1 ano e 8 meses sem minha principal fonte de renda, que era show. Então eu precisei também mudar minha vida e sair correndo atrás de manter minha família, né, cara? Ter grana para segurar a onda aqui em casa. E aí foi isso que aconteceu. A gente parou, né? Eu conversei muito com o Khaled e com o Zula. A gente queria ter feito já o 2 do Gama, já era para ter saído. Era para ter saído o 2 do Três Crânios. Era para ter saído. Eu tava já em conversação com uma garotada para fazer outras coisas. E aí, pô, pé no freio, né, cara? Não tem grana, não tem como fazer. Porque se você pensar, quem foi? Acho que foi o Rogério da Veneta que me falou, cara, se você não tiver pelo menos 100 livros editados, a editora é hobby, cara. Não vai. E ele tem razão, cara. Porque você troca 6 por meia dúzia. Você às vezes gasta do seu bolso para fazer a coisa virar. E é o normal, é a realidade, é essa aí mesmo. Não tô chorando. E na época não dava para fazer. Até então dava, né, Teatro? E de repente não deu mais. Então, esses quase 2 anos, a gente parou. E eu quero, a partir do ano que vem, retomar mais firmemente. Eu fiquei 2 anos aqui escrevendo, né? Então eu tô com um monte de coisa que não são quadrinhos. Eu optei por ir mais para a literatura. Na literatura eu encontrei um jeito de dar vazão, de continuar e escrevi bastante, cara. Nesse ponto foi bem legal. Tô acabando livros agora, que eu vou começar a ver o que eu vou fazer com eles. Porque livro também não adianta só lançar, né? Você tem que lançar, tem que pensar na divulgação, você tem que ter uma voz. Então vai ficando ali, vai ficando na fila ali para fazer as coisas. Tem que controlar a ansiedade, essas coisas todas. Cavalo, você tem alguma data para continuação do Gama ou para continuação do Três Crânios? O Khaled e o Zulu estão fazendo o Gama em tiras, mas agora é a história da vida dele mesmo, né? E nós estamos lançando pelo Instagram do Província Negra. Já fizeram bastante tiras, já tem bastante coisa. Talvez esse saia antes que o segundo capítulo. O segundo capítulo está na página 20 do roteiro. O outro roteiro eu acompanhei o processo do Khaled, foi bem dolorido. Eu tive que chegar lá na casa dele uma vez e arrancar as páginas da parede, rasgar umas coisas e jogar fora e falar, Khaled, começa aqui, para com essa loucura aqui, meu, vamos fazer isso aqui, sabe? Senão você vai ficar com 600 páginas, não vai dar para fazer. O roteirista começa a se embrenhar na coisa e fica louco. E o Khaled, ele é muito perfeccionista mesmo. Mas nós queremos fazer tudo isso pro ano que vem, cara. Inclusive esse lance do projeto do Herói da Quebrada, que é levar o Gama para as periferias e conversar com a garotada para ver se eles começam a construir esse tipo de personagem. O Três Crânios vai virar livro, não vai ter jeito. Eu não vou continuar quadrinho, a não ser que pinte alguém que queira muito fazer. Eu acho que o tempo que eu perco fazendo o roteiro é o mesmo que eu vou levar escrevendo a história, então eu estou querendo escrever mais rapidamente esses 12 primeiros capítulos, né? E soltar isso rápido. Mas eu quero, o ano que vem, começando a sobrar alguma grana, começar a pegar outros autores e começar a fazer algumas coisas. Mas vão ser todos ligados a causas sociais, cara. Nenhum quadrinho mais vai ser sem ter um objetivo claro em relação a causas sociais.
Olha, eu só queria te perguntar o seguinte, cara. Porra, eu quero começar a conhecer os trabalhos aqui que o Alê faz com quadrinhos. O que você sugere pra pessoa começar a procurar, cara? Se quiser realmente me conhecer como autor, eu acho que a primeira coisa é ler procurar o Remasterizado, que é um livro que eu lancei acho que em 2018, 2019. Eu queria falar sobre os discos que eu tinha ouvido na infância, que me levaram a ser músico, né? Os discos de rock dos anos 70, do final dos anos 60, dos anos 70, que eu ouvia e que eu queria que as pessoas, que eu queria botar no papel a emoção que eu senti ao ouvir esses discos pela primeira vez. Coisas como o Pet Sounds do Beach Boys, Beatles com Sgt. Peppers, né? Led Zeppelin com House of the Holy. São acho, 15 discos que eu falo durante o livro. Só que eu inventei uma história. E a história acabou ficando maior que isso. Que é a história de um garoto, o João, né, um adolescente, que num acidente, num atropelamento, ele perde o pai. Ele e o pai são atropelados e o pai meio que salva a vida dele. E ele começa a encanar que ele matou o pai, sabe? Ele começa a ter uma depressão séria, ele tá todo arrebentado em casa, ele não pode ir pra escola, ele não pode ver amigos, ele não pode fazer nada. E aí ele começa a ouvir esses discos. Então aí eu encaixei os discos, né? Então a única coisa biográfica mesmo do negócio é a minha sensação de ter ouvido esses discos pela primeira vez, que eu transferi pro João. Ele começa a ouvir os discos, porque ele é um cara do século XXI, ele usa streaming, ele pra ele é meio esquisito. Ele começa a ouvir, ele começa a se aproximar do pai e a música meio que salva a vida dele. Bom, aí tem uma garota que ele acaba encontrando, vai ter um outro cidadão, mas esse é o livro que eu acho que eu consegui juntar as duas coisas com mais clareza, com mais felicidade, sabe? Que é o lance da música, da escrita, de contar uma história. Porque, independente de ser quadrinho, de ser livro, de ser um disco, cara, você acaba contando uma história, né? E é isso que o cara que escreve faz, ele conta a história. Eu não sou desenhista, eu não sou um artista que vá transferir as coisas para essa linguagem tão visual. A minha linguagem visual é a palavra que a pessoa vai imaginar, né? Então esse seria o primeiro. Eu acho que o cara poderia procurar. Tem no Amazon para comprar e é barato. Ou tem na editora, que é a Poligrafia. E eu considero esse assim a minha obra mais interessante hoje e que melhor conversa com todas as outras. Que eu falo, dentro do livro eu falo de quadrinho, eu falo de cultura pop, porque é um garoto, né? Um garoto de 14, 15 anos, então ele tem esse universo, é muito dele. Agora, se quiser a Gabaju, é só entrar no site da Gabaju e dar uma olhada nas coisas lá, tem bastante. Meia dúzia de livros, né? Foi o que a gente conseguiu fazer. Era para ter bem mais hoje, né? O projeto era maior. Mas a gente deu uma atrasadinha, tirou um pouco o pé. Mas eu espero ter uns anos ainda pela frente para fazer isso. Com certeza, cara. E a gente vai acompanhando de perto, porque trabalho muito bacana, o que a gente já pôde acompanhar aqui, a gente viu que é um trabalho que imprime bastante cuidado, né? Bastante carinho mesmo. O principal item que minha mãe falou quando ela leu, por exemplo, o Hoje é Dia de Feijoada, ela falou assim: eu não sabia que quadrinho era tão bacana assim. E assim, não é só uma questão de cuidado do roteiro, da arte, mas todo o cuidado editorial mesmo por trás ali da produção do quadrinho. Isso conversa muito e melhora muito a experiência. Então, vida longa e próspera aí a Gabaju, e o Alexandre Cavalo Dias aí também à frente desse projeto bacana, cara. Isso aí, a gente quer aproveitar, agradecer, vou agradecer ao Daniel por estar na mesa comigo. Dani, valeu. Eu que agradeço a oportunidade. Não, o pessoal segue lá Negro Geek, @NegroGeek no Instagram. Daniel Miranda, que também é o editor do selo Negro Geek lá na Ultimato do Bacon Editora. E, obviamente, agradecer mais uma vez, falar para o pessoal conhecer a Gabaju Records, tem o site para visitar, tem tudo na lojinha lá da Gabaju, inclusive o remasterizado, né Ale? Eu também vendo lá, né? Se a pessoa quiser conhecer, ou então falar comigo direto, é só escrever, cara. Tem todos os meus contatos lá. Também qualquer coisa de Velhas Virgens acaba chegando para mim, né? Que eu que sou responsável pela. Sou responsável. Talvez o irresponsável pela coisa toda.
pode conversar comigo. Então, quero agradecer mais uma vez, Alexandre Cavalo Dias. Cara, brigadíssimo. Foi uma honra ter você aqui no nosso podcast. Falo como fã do Velhas Virgens e como fã do trabalho que a Gabaju Records está fazendo aí. Falei, com certeza tem alguns que eu ainda não peguei. Estou com o meu Província Negra aqui, mas vou correr atrás de pegar os demais. E tá aí o espaço para você, cara. Quando quiser voltar a conversar com a gente se fala, marca um outro papo, porque você vai ser sempre bem-vindo aqui no Sobrecapa e no Ultimato do Bacon. O espaço é seu, Ale. Cara, obrigado. Muito legal falar de quadrinho, falar de literatura, sair um pouco da música. Amo a música, mas eu também gosto das outras artes, eu gosto de falar sobre isso. Quem quiser, tá lá, agabaju.com.br. Eu tenho um blog que faz tempo que eu não escrevo, mas tem bastante coisa lá que eu já escrevi, que é o Alexandre Cavalo Blogspot. É só entrar lá também, tem minha conta no Instagram, Alexandre Cavalo, vocês me acham lá. E se quiser escrever para mim, eu respondo todo mundo, eu atendo todo mundo, os fãs da banda, inclusive. Eu tenho um maior carinho por toda essa gente que acaba gostando do meu trabalho de alguma maneira. E obrigado a vocês aí pela oportunidade e pela tarde agradável aqui conversando. Faltou uma cerveja, né? Faltou a cerveja, com certeza. E a você que está em casa, a gente agradece sua audiência, a gente convida mais uma vez a conhecer ultimatodobacon.com e se está aqui no YouTube, confere também os outros vídeos do canal. Clica no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito e até a próxima, galera. Valeu!